houve uma mudança naquela política de tolerância zero quando o país encontrava casos de Covid-19. A gente viu as consequências disso macroeconômicas ao longo de todo o ano passado, já mais tempo que isso, né? A gente está falando da Covid-19. Bom, esse é o momento da gente parar por um segundinho, contar com a ajuda de especialistas para entender. É o nosso quadro Raio X. Aqui você tem uma pequena aula sobre este noticiário. Para nos ajudar aqui, a gente recebe a Débora Nogueira, ela é economista-chefe da Tenax Capital. Débora, seja muito bem-vinda ao Semana Notícias. Boa noite para você. Boa noite, Greg. Boa noite a todo mundo. Obrigada pelo espaço. Imagina, prazer ter você por aqui. Débora, você consegue resumir para a gente o que significa exatamente reabertura econômica da China? Esse termo tem sido muito usado, mas o que estava fechado e o que está abrindo agora? Então, Greg, acho que a gente aqui no Ocidente, a gente já está vivendo essa vida pós-Covid há algum tempo, né? Tivemos algumas ondas de cepas diferentes e a China está há 3 anos numa situação completamente diferente do resto do mundo. Eles ali, logo depois do primeiro choque, ainda em 2020, eles tiveram uma reabertura rápida, tanto que por lá, né, no terceiro trimestre, eles já estavam crescendo no terceiro trimestre de 2020, mas aí depois eles viram que eles não conseguiram desenvolver vacina como o Ocidente conseguiu, não conseguiram, e quando eles desenvolveram, eles não conseguiram vacinar a população da forma que o Ocidente vacinou. Tem uma resistência cultural grande em relação à vacinação por lá. E a estratégia que eles adotaram vai todo mundo para casa e não tem o que fazer. Né? Acho que tem uma matéria muito interessante do Financial Times de novembro do ano passado, quando eles começaram já a flexibilizar, a reabrir. Foi um correspondente do Financial Times que chegou, ele foi num bar, e aí, de repente, chegaram na casa dele e colocaram ele nesses hotéisinhos que eles deixavam todo mundo separado. Sim. E foi porque alguém no bar tinha passado por lá e conhecia alguém que pegou. Então, é um negócio muito maluco e o cara ficou lá 15 dias preso. Agora, imagina o que é isso numa sociedade, né? Todo mundo com esse medo de sair por tanto tempo. Realmente não é à toa que a gente está... Até, inclusive, hoje à noite a gente vai ter os dados do 4º trimestre de crescimento da China. E o PIB deve ter crescido ali no ano perto de 2,6%. No trimestre, 1,5%. Até se for, poxa, a China está crescendo. É isso Sim. mesmo. É pior do que 2020. O ano de 2022 foi muito, muito ruim para a China. Isso é que tem feito o governo a tentar flexibilizar um pouco dessas medidas, porque aparentemente elas são insustentáveis do ponto de vista econômico, né? Então, assim, há algum tempo, nós economistas, a gente olhava para isso e falava, não é razoável, você não consegue lidar com a pandemia colocando todo mundo fechado de casa, afastando todo mundo, assim. Só que eles estavam ali num processo de transição política, né? Em outubro, teve o congresso do partido que reconduziu o Xi. Então, aí você começa a entender qual que é a lógica, né? Eles estavam esperando esse processo finalizar. O Xi, ele modificou ali né, as condições para ele permanecer no poder. Né? Então, até então, você teria uma troca de poder aqui, mas ele foi reconduzido. Então, é realmente uma questão política por trás do Covid, da forma que eles lidaram com o Covid-0. E aí, passada né, esse momento da recondução da reunião do partido, eles começaram a flexibilizar, eles olharam para a economia está muito, muito mal, e promoveram uma reabertura de uma forma muito mais rápida do que o mercado antecipava, do que eram as conversas. Né? A gente ali em novembro, dezembro, a gente, falando com os economistas lá de China, o que eles falavam, pensa que lá para junho, julho, a gente vai estar vendo uma flexibilização. E o que a gente viu foi em dezembro, né, tudo que se imaginava para o primeiro semestre inteiro. Foi muito mais rápido. A gente estudou bastante caso, até você está colocando aqui na telinha a nossa carta. Só para explicar para o pessoal, é a carta de vocês do mês, a carta do gestor, né, da Tenax Capital. E aqui está escrito, só para ler para quem está junto com a gente nas plataformas de áudio, teremos em 2023 a reabertura da China conjugada a uma postura pró-crescimento. Enquanto o resto do mundo digere o aperto monetário e a desaceleração dos Estados Unidos, a China religada deve gerar ventos favoráveis aos países mais expostos.
beneficiando especialmente emergentes e commodities. Emergentes e commodities está falando a nossa língua aqui, né, Débora? É disso que está falando. Então, você acha que o cenário é mais favorável para a economia brasileira do que se pintava no fim do ano passado, só olhando para o fator China? Muito mais, sim. Acho que a gente, olhando até para o passado, né? Qual foi a última vez que a China teve pró-crescimento, assim? Faz tempo ali. A última virada para crescimento foi em 2015, 2016. A gente já, mesmo antes do Covid, a China estava passando por uma série de restrições, eles estavam tentando controlar o mercado imobiliário. O mercado imobiliário sofreu a maior crise dessa geração. Né, se você olhar ali os números, a gente está falando de queda de 40% das construções. Construção civil é perto de 30% do PIB chinês. Então, o que a gente viveu em 2022 realmente foi uma situação muito apertada que já estava vindo em aperto há algum tempo. O que está acontecendo aqui é flexibilização do Covid-0, numa situação que o consumidor chinês acumulou poupança extra, porque imagina você, ficou 3 anos, né, o indivíduo, né, lá na China, preso dentro de casa, tudo que ele poderia ter gasto, ele não gastou. Na China, diferente aqui do Brasil e dos Estados Unidos, não tiveram aqueles cheques de auxílio e tudo mais. Mas só o fato dele não ter consumido fez com que ele acumulasse bastante dinheiro no bolso. Então, ele está muito tempo preso dentro de casa com essa... E é um país que poupa muito, né, culturalmente. Que já poupa muito. É uma taxa altíssima. Assim. E com o governo virando para crescimento. Isso também é um elemento muito importante, porque depois de todo o aperto, de toda a contração no mercado imobiliário, o que o governo está falando eu entendi que eu cheguei no meu limite, eu não consigo mais lidar com desaceleração aqui, e a gente viu desde novembro uma série de medidas para ajudar o setor imobiliário. As construtoras por lá, elas tinham visto a capacidade de financiamento secar, né, ao longo de 2022, e agora os bancos públicos chineses, que são praticamente todos os bancos que são públicos por lá, dando linhas para restabelecer o funcionamento do setor. E para o tomador final também está tendo redução de taxa de crédito imobiliário. Então, eles estão fazendo de tudo para colocar um piso nesse processo de contração do setor imobiliário. Tem outras medidas também tentando estimular crescimento, né? O governo realmente virou para crescimento, com o Covid-0 ficando de lado. É um cenário muito, muito positivo mesmo para a China nessa entrada do ano. Dá para falar em boom das commodities? Então, aí eu acho que aí a gente tem que pensar commodity a commodity, a situação de oferta e demanda de cada uma delas. As metálicas estão numa situação, né, de baixo estoque, né? Então, quando a gente olha, principalmente cobre ali, que é uma que a gente está estudando bastante, tem realmente, né, o estoque está num nível muito, muito baixo, e sim, a demanda vai melhorar, né, nesse processo de reabertura chinesa, com o setor imobiliário, principalmente o setor imobiliário chinês, vendo um fim nesse processo de contração. É um cenário muito favorável. E além de China, né, acho que um aspecto muito positivo para esse combo commodities emergentes é o que a gente está vendo nos Estados Unidos. Por lá, a inflação, os últimos 2 números foram bons. O Fed vai subir no máximo mais 50 bases, 25 ou 50. Então, ele está no fim de ciclo. Então, a gente viu o fim dessa história por lá. Então, o fim do ciclo de aperto de juros dos Estados Unidos, com essa inflação moderando, que já está acontecendo. E China reabrindo, fica realmente um ambiente bem mais amigável para emergentes e para nós, inclusive. A gente só tem que fazer a lição de casa aqui. Então, exato. E é isso que eu queria falar. Quando a gente viu a transição de governo, sempre foi falado que, olha, uma coisa é o Lula gastar mais, ou ter um governo mais gastador, num contexto do que a gente viu nos primeiros 2 mandatos, né, em que havia justamente uma demanda chinesa bancando commodities lá em cima, balanço comercial amplamente favorável, um fluxo monetário muito grande, o real apreciado, o aumento de poder de compra do trabalhador brasileiro, era um outro mundo, assim, né? PIB subindo, arrecadação subindo, governo podendo gastar mais e entregando superávit no fim do ano. O Lula 3 é um outro cenário, né? A gente está falando de aperto monetário lá fora, a gente está falando a gente virou o ano falando sobre possível recessão, de fato, esse assunto agora
ficou mais atenuado depois das últimas leituras dos dados de inflação dos Estados Unidos, mas ainda assim a gente tem dificuldades fiscais aqui e tem um governo também querendo gastar. Tem sinalizações de ajuste fiscal, a gente viu o ministro Fernando Haddad acenando com isso, um pacote que é uma meta ali de 240 bilhões de reais de ajuste para esse ano. Boa parte dessa grana não seria recorrente, mas ainda assim é uma sinalização. Mas, por outro lado, a gente ainda tem algumas bombas fiscais aqui a colar que precisam ser desarmadas. Tudo isso para dizer, você acha que o Lula pode ter um pouco mais de sorte do que se previa no fim do ano passado? E isso pode fazer com que o governo se sinta incentivado a gastar mais ainda, será? Então, que o Lula vai ter mais sorte do que se imaginava no final do ano passado, eu não tenho dúvida. Eu acho que isso já está acontecendo. A gente olhar ali para o dólar, ele oscilando, chegou aos 5,7, 5,12, já está excelente, né? É um cenário muito melhor do que parecia ser o caso. Por quê? Porque o Fed está terminando o ciclo de aperto de juros e a China vai entrar num ciclo positivo. É tudo que a gente pode sonhar está acontecendo. Aí o desafio realmente é como que o governo vai entrar nessa discussão de fiscal. O anúncio do Haddad realmente foi positivo, a intenção de contenção de gasto ela é positiva, mas o que a gente teve até agora foram sinalizações de emergência, né? A gente tem sinalizações de como é que ficam as contas para 2023, para 2024, 2025, que no fundo o mercado é isso, né? A gente está sempre trazendo a valor presente vários anos à frente. E a gente não tem ainda clareza sobre como é que esse governo pensa a sustentabilidade fiscal adiante. E o que é o grande desafio, né? A economia brasileira está desacelerando muito, né? O quarto trimestre ele já deve ter sido negativo, a gente vai entrar o primeiro semestre de 2023 também vai ser negativo. Aí a grande pergunta é como é que esse governo vai lidar com essas manchetes, né? De desaceleração, de piora do emprego. Será que ali o Haddad ainda vai conseguir segurar essa retórica mais fiscalista, de que o importante é segurar as contas agora? Nas reuniões na sexta-feira, o que o Haddad falou com o pessoal é que ele entende que este momento o certo não é impulsionar, não é dar gás via fiscal. O correto é deixar espaço para o monetário se flexibilizar. Agora é o que eles estão conseguindo falar, mas na hora do vamos ver ali no primeiro, ao longo desse primeiro semestre, quando os dados estiverem fracos mesmo, vai ser o grande teste. E por isso que o mercado não veio de cabeça para comprar ativo brasileiro. É essa dúvida, né, de como é que esse governo vai lidar com a desaceleração numa situação que as contas públicas já não estão, né, em bons lençóis. Gente, vocês sabem que tem sempre conteúdo aqui nas nossas transmissões e também tem conteúdo aqui nas nossas descrições do nosso vídeo. Isso mesmo, porque você pode baixar de maneira inteiramente gratuita o nosso e-book Aprenda a Analisar uma Ação. Aprenda a olhar para um balanço e o histórico de uma ação e ver se aquilo está barato, se aquilo está caro, se aquilo faz parte para a sua estratégia enquanto investidor. Para fazer o download do nosso e-book, um dos mais baixados da Suno, inclusive, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e também está na descrição deste podcast. Não importa em qual plataforma você esteja logado neste momento, tá aqui o link, tá? Se torne um investidor melhor com a ajuda da Suno, inclusive com os nossos e-books gratuitos.